Bom, vamos continuar aí as nossas aulas, né? Nossas aulas de história, né? Para os alunos do 7º ano, dando continuidade, né? Aos conhecimentos que estamos construindo ao longo dessas aulas, que é sobre os povos, né? Pré-colombianos. Já conhecemos aí a civilização maia, né? Toda a sua estrutura política, né? Estrutura econômica, quando a gente pensa que foi também uma sociedade que estava estruturada bem antes da chegada dos espanhóis, né, no território. Falamos sobre sua cultura, né, sobre como é que estava dividida a sociedade, né, que agora vocês vão aí mentalizar aquela pirâmide típica, né, das nossas aulas de história. E hoje a gente vai começar com um assunto, né, um assunto sobre esses outros povos, né? Sabemos que os pré-colombianos, eles são caracterizados por 3 civilizações principais, né? Conhecemos os maias, hoje iremos aprender um pouco mais sobre os astecas e as nossas próximas aulas a gente vai também conhecer os povos incas, né? Temos aqui a localização desses povos, né, que foram povos que habitaram ali na atual região do México, tendo como ponto de referência principalmente a cidade de Tenochtitlan, né? Vamos perceber também que o povo asteca fazia parte também de uma sociedade hierarquizada. E quando a gente vai falar sobre sociedade, já mentalizem aí a pirâmidezinha típica das nossas aulas, né? Uma sociedade dividida em classes, né? Comandada agora por um imperador, porque a gente percebeu que os maias eles não conseguiram se estruturar, né? De forma centralizada em um governante, né? É uma coisa que a gente vai ver que vai se diferenciar nos astecas, porque eles terão a figura de um imperador, né? Um imperador chamado Montezuma, né? E aí a sociedade ela vai estar hierarquizada e também principalmente regida pela figura central do imperador Montezuma, né? Outra característica aí básica é que nas cidades, né, como era um império, esse império era dividido em cidades. Então, nas cidades, todos os auxiliares ali do governante, né, os coletores de impostos, né, ou tributos, melhor dizendo, né, o coletor desses tributos, eles iam, né, sempre passando nessas cidades para recolher os impostos, lembrando que mais na frente, quando a gente estiver falando das atividades econômicas, a gente vai perceber que a maioria desses impostos, eles eram pagos principalmente com os produtos por esses povos cultivados, né, como o milho, o cacau, que assim como os maias, eles também utilizavam a semente do cacau como moeda, né? A gente vai perceber que também foram povos que desenvolveram muito técnicas agrícolas. O marco do povo asteca é principalmente o marco voltado às técnicas agrícolas, né? Porque a, a região, né, onde eles realmente ali se estruturaram, né, a gente vai perceber que era uma região pantanosa, né? Uma região realmente que dificultava um pouco ali o desenvolvimento de uma agricultura, né? E aí o desenvolvimento dessas técnicas agrícolas e também técnicas de irrigação foram fatores principais para o desenvolvimento dessa sociedade, né, desse povo americano, né? E aí a gente vai
conhecer mais a fundo algumas das principais características desses povos. Aqui a imagem vocês podem ver, né? Os grandes monumentos construídos por esses povos pré-colombianos, né? Aqui a gente já vê a representação aí do imperador e dos seus servos, e a gente vai entender um pouco mais sobre cada um dos tópicos de organização, né? Tendo como primeiro tópico a questão justamente, dessa vez a gente não colocou pirâmide, né? Mas é importante que vocês montem aí em casa a pirâmide de vocês, que é principalmente a sociedade e a política, né? A gente vai perceber que esses povos, eles vão sempre igualar, né? A sociedade, ela é baseada principalmente na política. Mas como assim a política? A gente vai falar da política referente às funções, né? As funções de cada né? Cada uma dessas classes dentro da sociedade, né? Voltamos com o termo já citado, uma sociedade hierarquizada, rigorosamente dividida. Aí na imagem já vai representar muito bem como era que estava dividida essa sociedade. Temos ali como figura central o imperador, né? O Montezuma, que ele também era considerado chefe do exército, e ele fazia parte da nobreza, que também era formada por sacerdotes e chefes militares. Principalmente os sacerdotes, que eles também eram ali pessoas que estavam à frente, né, dos sacrifícios, né, comandando ali aquela prática litúrgica, o oferecimento de sacrifício aos deuses. Temos ali também os camponeses, os artesãos, os trabalhadores urbanos, né, que ficavam ali responsáveis. Quando a gente fala trabalhadores urbanos, né, a gente vai falar em trabalhadores já ligados mesmo à questão do governo, né, funcionários ali do imperador. Por exemplo, os coletores de tributos, né? A gente pode considerar eles trabalhadores urbanos, porque eles não eram nem camponeses e nem produtores de arte, né? Artesãos. Então, a gente vai perceber que esses camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos, eles vão ali compor a maioria da população, né? E essa camada mais inferior da sociedade, elas eram o quê? A elas era atribuída o trabalho compulsório, ou seja, aquele trabalho ali diretamente ligado à figura do imperador, né? Por exemplo, quando ele vai convocar esses trabalhadores, ele convoca principalmente nas obras públicas, né? A assistência ali, tanto dentro, né, do império, quanto ali auxiliando nas demais cidades, né? Como em obras públicas, ajudando ali na construção de canais de irrigação, construção de estradas, né? Os grandes templos, né? As pirâmides, entre outros. Então, essa camada da sociedade, ela já vai fazer de um tudo ali dentro da sociedade asteca, né? E não vamos nos esquecer da base da pirâmide, né? Que era, assim como os maias, era composta pelos escravos. Lembrando que quando a gente vai falar de escravidão nesse período, a gente vai lembrar que esses escravos, eles eram ou povos conquistados, né? Porque a gente vai perceber que os maias eram povos conquistadores. Então, aqueles povos que eles iam conquistando, né? Ao longo ali da tentativa de expandir o seu território, essas pessoas que eram ali conquistadas, entre aspas, por esse grupo poderoso que era composto pelos povos astecas, né, povos guerreiros, eles se tornavam escravos, né? Se tornavam escravos e à disposição do imperador. E outras pessoas que também eram ali colocadas como escravos
eram justamente aqueles que se negavam ou não conseguiam pagar ali os tributos, né, ordenados pelo imperador Montezuma. Então, essa é a explicação base de nós entendermos como era ali organizada a sociedade e a política asteca. A cultura, a gente vai perceber que eles eram povos muito ligados ao artesanato, né? Ao artesanato e à produção de esculturas, né? E aí outras coisas como a confecção de tecidos, objetos de ouro, prata, artigos, né? Artigos com pinturas, principalmente ligados aos seus deuses, né? E além de povos muito ligados à questão cultural, né? Na produção de arte, eles também ficaram conhecidos como um povo guerreiro, né? Um povo conquistador. E outra coisa importante que vocês vão perceber é que eles eram aí, vejam na página 315, que era um povo que valorizava aí a educação, né? Vocês vão ver e perceber que eles vão, na verdade, nesse período, valorizar e ter a educação como algo também importante, né? Principalmente quando se falava em conhecimentos ligados à religião, à história, ao artesanato, às técnicas militares, né? E aí, né, mais uma vez, conhecido como povos guerreiros e conquistadores, outra característica é a religião. A gente vai perceber que eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, principalmente deuses ligados aos elementos da natureza, né? Aí temos alguns deuses que representavam a deusa do milho, um dos principais produtos ali cultivados não só pelo povo asteca, mas os outros povos aí pré-colombianos. Temos aí o deus do sol, o deus da guerra, né? E a gente vai lembrar dos sacrifícios. Toda colheita, todo sacrifício oferecido era para quê? Para que os deuses realmente oferecessem boas colheitas, né? E ali facilitasse a vida desses povos, porque eles dependiam diretamente dos favores desses deuses. Temos aqui a economia, né? Eles sobreviviam principalmente dos tributos pagos, né, recolhidos ali de todas as cidades que compunham o império e de mercadorias, né? Esses tributos eram pagos com as mercadorias, como produtos agrícolas, o ouro, a prata, a pluma, né? Pérolas, o feijão, a pimenta, o milho, né? Acompanha aí também no livro de vocês. E aí outro fato importante que a gente já começou a falar, que eram povos que dominavam técnicas de irrigação, né? E temos aí as chinampas, né? Por que eu coloquei isso ligado à economia? Porque essas técnicas facilitaram muito ali a sobrevivência desses povos, né? Tá aqui retratado para vocês em imagens, tá aí o solo que não era tão bom, né, para a agricultura, porém eles dominaram aí essa técnica muito usada por eles, né, para facilitar o cultivo, né? Tá aí as chinampas. As outras, vamos focar aí nas principais atividades econômicas. Está aí o cultivo do milho, tomate, pimento, cacau, né? Lembrando aí, como eu já falei, o cacau era utilizado como moeda, eles também confeccionavam tecidos, objetos de ouro, prata e objetos com pinturas, né? Então, essa aqui vai ser a base, né, dos povos astecas. Outra coisa importante, não falei para vocês sobre o que desenvolveram. A gente já percebeu que eram povos ali que já tinham ali um conhecimento sobre agricultura, irrigação, né? Cultivo, né? Mas eles também ali trabalharam com a produção de calendários, né? Eram produtores de arte, né? Então, esse é o povo asteca. Nas próximas aulas a gente vai
para o povo inca, tá bom?